todos muito bem-vindos ao Shopcast, diretamente da APAS 2026, no stand da LEDwave. Eu sou Luísa Fontana, vice-presidente de Marketing e Vendas da Shop Brasil e Head de Marketing da Afterclick. E agora eu tô com uma convidada, que é uma pessoa que a gente se conheceu no acaso, em um momento também quase digamos que acaso, e a gente criou uma conexão instantânea muito bacana. E eu quis convidá-la para vir aqui para justamente a gente falar daquele canal que eu amo, que é o canal digital. Eu tô aqui com a Juliana Tanan, que é Head de E-Commerce da Barsdorf. Para quem não conhece por esse nome difícil, vai conhecer com certeza pelas marcas Nivea e Eucerin. Oi, Ju! Oi, Lu, obrigada pelo convite. Exatamente, né? O encontro do acaso. E a gente já se encontrou mais vezes, muito bom. E já dividiu palco já juntas, dividimos inclusive, palco. na APAS, né? Na sede da APAS com a Shop. Exato. E foi muito legal. Foi muito bom, acho que é um tema que quando a gente vai puxando, né? Não tem fim, acho que falar de digital... Né? Exato, falar de digital sempre vai desdobrando outras e outros assuntos e me encanta porque a gente fala sobre jornada do consumidor, tem muito dado, tem muita informação. E agora estou na Barsdorf, sim, é um nome difícil, empresa alemã, o nome não é fácil. Né, menina? Que antes a gente só falava Nivea. Sou da Nivea, mas nós temos Eucerin. Eucerin é uma marca que está crescendo marca, muito no Brasil, lá fora já é gigante. Então agora nós somos Barsdorf. Sempre fomos, né? Mas agora estamos falando. Potencializando, exatamente. E Ju, pra gente começar, ao invés de eu ler uma mini bio, qualquer coisa, eu quero nas suas palavras, quem é Juliana Tanan? Legal, obrigada. Bom, sou apaixonada por e-commerce, mas não vim do e-commerce. Passei um bom período da minha carreira em vendas offline. Olha só. Vivi o mundo Walmart no Brasil por um tempo. Olha só, preço baixo todo dia. Everyday low price, quem não esquece, né? Everyday low price. Mas andando um pouco mais atrás, eu já trabalhei inclusive em varejo, né? Então já passei por Carrefour, varejos regionais, atuando na área comercial. E há 10 anos atrás, na verdade 13 anos atrás, entrei na Barsdorf. Entrei na Barsdorf na área de vendas. É verdade, você já voltando. Você voltei, né? Um hiato, né? Exato, passei pela Barsdorf, foi lá que eu atendi ao Walmart, então conheci todo mundo de Key Accounts e esse varejo bem parrudo, né? Saí da Barsdorf e fui para Johnson. Fiquei 10 anos praticamente na Johnson, que no final virou Kenville, né? Passou pela spin-off. Que era Johnson & Johnson, não Johnson A Johnson & Johnson, a divisão de consumos. Então, Johnson's Baby, Neutrogena, Listerine, Sempre Livre, Carefree, Fio Dental, também. Só marcona, né? Band-Aid, Cotonete, só referência. Na área de varejo também, na área de vendas, eu cheguei a atender pequeno e médio varejistas aqui em São Paulo, Coop, Sonda, Andorinha, Zafari. Físico mesmo. Físico, então saí do físico. Quando eu entrei no e-commerce, de lá não sai mais. Então eu entrei no e-commerce na época que o e-commerce no Brasil não era tão grande no nosso segmento, né? No segmento que eu atuo de FMCG. E vivi toda a transformação, principalmente pós-pandemia, né? Então, durante pandemia e pós-pandemia, mudamos totalmente o patamar de vendas de digital na companhia por conta de uma mudança de perfil do consumidor mesmo, né? Mudança do consumo. Acho que todo mundo viveu isso na pandemia. E você viveu a pandemia no digital? Vivi a pandemia no digital. Então foi uma baita aceleração aí de aprendizado. O e-commerce era menos de 1% da companhia. E de trabalho, né, Ju? Porque assim, eu passei também esse período de pandemia na Heineken e eu assistia às vezes na TV falando, vamos ensinar a fazer origami. Eu falava, mas que origami, meu filho? Tô trabalhando na escala 7x0. Não tenho tempo nem para tomar banho. Que origami que eu vou aprender, linda? Foi bem isso, foi intenso. Era agenda online, né? Era agenda das 8 da manhã, 7 da noite, sem parar. Foi legal, assim, foi uma baita fase. Acho que foi aí que a gente conseguiu realmente mostrar o poder do digital. E recentemente, 8 meses, voltei para Barsdorf, liderando aqui também a estrutura, a área de e-commerce, a área de vendas.
E sou apaixonada por esse mundo digital. Primeiro porque eu acredito muito que o digital, ele impacta inclusive a loja offline, né? Quantas vezes você está ali na frente da gôndola, pega o celular e vai pesquisar sobre o produto que você está procurando. Isso. Então aqui já tem um ponto da importância de você ter uma execução digital muito boa. Sim, né? sim. Segundo, a gente começa a entender via e-commerce, ou até via conexão de e-commerce com mídia, com redes sociais, etc. Você tem muito mais insumos e informações sobre o seu consumidor. Né? Então você sai de uma visão mais talvez mais restrita do consumidor. Ele entra na loja física, ele faz um caminho ABC, ele compra aquela recorrência, etc. Mas você sai talvez dessa limitação de dados para uma amplitude de dados que hoje o digital te permite ter, retail media te permite ter, que até então não se tinha. E eu falo que até então não se tinha porque nessa época da pandemia, que se a gente for pensar, já vão fazer 6 anos. Nossa, 6 anos. Passou rápido, Me falaram isso hoje. Deus. Falaram assim, não, porque minha filha nasceu na pandemia, ela tem 6 anos. Eu falei, como assim? Ui, Sua filha tem 2 anos. É que nem quando falam, fulano de tal nasceu em 2000 e tanto e tem 20 anos. Eu falo, mas como? Exato. Há 6 anos atrás, durante esse processo da pandemia que o e-commerce bombou, a gente punha um banner num site e torcia para aquilo vender. É verdade. Para dar certo. É verdade. Para gerar clique, Para gerar clique, para vender mais. Mas você não tinha uma inteligência de dados, queriam vender pra gente impressão, lembra? Era impressão, cara. E hoje não, hoje você tem uma inteligência por trás que te permite tomar decisões mais estratégicas, ter uma visão do todo. Enfim, aí fui falar sobre mim, mas já falei sobre o que eu gosto, né? Que é sobre digital. Maravilhoso. Então já fui passando um pouco de dessa jornada, forma, né? Que eu vivi muito intenso esse mundo físico, que eu acho extremamente importante, mas que hoje está tudo conectado e hoje então vivo muito mais esse mundo digital, apaixonada por isso. Então eu já vou pegar também mais um gancho do que você falou aí dentro, que são dados, né? E antes da pandemia, né? E eu acho que é muito engraçado e até vou aproveitar o momento para falar para quem está nos assistindo, a internet não começou com a pandemia, tampouco o e-commerce. Né? Bom ponto. Não é? Porque tem gente que acha que sim, que só a partir de lá que o brasileiro começou a comprar. Não Sim é e bem não, assim. Né? Ele passou a ter coragem de comprar, inclusive, outros segmentos que não estava acostumado, porque antes a internet brasileira era basicamente linha branca, linha marrom, Exato. né? Computador, TV, geladeira, eletroeletrônicos como um todo, alguns cacarecos, e era isso. Ninguém fazia farmácia online, muito menos FMCG que você estava falando. Não comprava farmácia, aliás, eu acho que eu falei farmácia agora há pouco, não comprava supermercado, né? Então, os segmentos que passaram a comprar foram muito mais parrudos. E começaram a descobrir que era um negócio bacana, né? Essa tal de internet. E que funcionava e tudo mais. Chega rápido, né? Exato. Que você não sai de casa. Olha que comodidade incrível, chega direito, que loucura. Às vezes, né? Às vezes nem tanto. Às vezes né? nem tanto, é por isso que hoje Vamos eu também estou, ser sincera. Vamos ser sincera, às vezes nem tanto. E Ju, por isso que eu tô na Afterclick hoje, pra garantir que chegue direitinho. Mas meu ponto com dados é o seguinte, já existiam dados antes. Só que antes eles eram também muito pulverizados e a maioria a gente não necessariamente conseguia usar diretamente, porque não era assim, entrei num painel, dei meia dúzia de cliques, opt-ins e tal, e aí eu vou ter um relatório. Não era que nem é como hoje. Como que você enxerga essa mudança que a gente teve vou usar esses 6 anos aí da pandemia para cá, nesses painéis de acompanhamento, no retail media que pode ser conectado a entender, inclusive, testes não A mais A e B, mas testes de A a Z, né? Como que você enxerga isso hoje? E se a indústria tem essa capacidade de utilizar todos os dados que são eu acho que a gente gerados? Essa pergunta ela é ampla, assim, eu acho que tem um caldo aqui pra gente tirar, né? Eu acho que primeiro, a gente veio de uma fase lá no início, concordo com você, né? Também enxergo tinha uma aderência muito grande para certas linhas de consumo no online e acho que com a pandemia abriu-se a porta para outras categorias crescerem, né? Higiene e perfumaria, hortifrutis, bebidas e por aí vai, né? Linhas de consumo rápido. E aí antes a gente saiu de 8 para 80. A gente saiu de um modelo onde, como eu te falei, colocava o banner no site, torcia para dar certo, mas a gente não sabia se ia ter realmente aquela conversão. Mas tinha que mostrar mas tinha que mostrar que deu retorno. Que, nossa, temos um banner na home. Mas a gente mal sabia, tinha parceiro de varejo que mal sabia trazer informação de impressão.
né? Ai, não consigo medir. Não consigo medir, Nossa, mas falava assim, mas mas o produto ou a categoria ou a sua marca cresceu 20%, 30%, 40%. Né? Assim, então a gente usava como premissas. Então acho que a gente saiu de um modelo muito cego ainda e que era difícil de mensurar o real impacto. E também para esse tipo de categoria, né, que a gente está falando de bens de consumo rápido, a venda no digital ainda era muito pequena. Então era assim, tudo bem, eu não sei muito o resultado, mas também não é nem 2% do meu negócio. Então deixa eu ir investindo ali um pouquinho, test and learn, tá tudo bem. Aí veio uma pandemia e veio um fator que, ao meu ver, a minha opinião. Ok, fonte Ju. Mudou totalmente o cenário do varejo no Brasil, que foi a chegada da Amazon. Né? A chegada da Amazon... Mas já no pós-livros e CDs... Pós-livros, estou falando... Não posso falar de livros, não sou dessa categoria. Sei da categoria das tinha, nossas vidas aqui, tá? A Amazon chegou para essas categorias higiene e beleza, bebê, casa e conforto, moda, blá, 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 blá. Isso mudou a dinâmica do varejo, mudou o entendimento das marcas do que é ter dado. É verdade. E mudou, inclusive, a minha sensação que mudou a competição entre os varejos. Quem já era um varejo consolidado no Brasil, mas não tinha e já estava pensando em e-commerce, os canais de né, farmácias, grandes supermercados, um Walmart saiu do Brasil. Então, assim, quando que a gente imaginava, lá em 2013, eu atendi o Walmart, eu jamais imaginaria que o Walmart sairia do Brasil. Então, a chegada da Amazon mudou completamente, ao meu ver, primeiro, a dinâmica do que é e-commerce no Brasil. Segundo, o nível de informações. Terceiro, os competidores tiveram que se movimentar. E com isso veio o plus, que foi a pandemia. Pois é. E Ju, tentando lembrar aqui, eu acho que você é melhor de data que eu. Quando que a Americanas quebrou a Lasa? Porque eu lembro que depois tinha umas conversas assim nos varejos, que era quem vai pegar esse público, bolo, né? Exato, quem vai pegar essa fatia. Eu não me... Sou boa de data, mas nem tanto assim. Calma. Agora já acho que agora já não foi... Peraí. Expectativas foram criadas. Não me lembro. Mas acho que o ponto, assim, talvez para outras categorias, esses players, uma Amazon, Mercado Livre, foi pegando essa fatia do bolo. Mas a Americanas ainda tá aí. Tá. Não tá mais, aí. Mais como marketplace. Talvez mesmo, mais como né? marketplace. Virou uma vitrine, talvez para marcas menores, principalmente para móveis, eletrônicos. Eu acho que tem um papel ali importante. Mas voltando ao tema dos dados, eu acho que então a gente saiu lá do 8, que era colocava uma visibilidade num site, torcia para vender, pro 80, que hoje é tanto dado, que às vezes a gente fala o que eu faço com tudo isso, Exatamente. Qual é a tomada de decisão. O que vai virar KPI? O que vira KPI, o que vira realmente real impacto, será que é um dado que é relevante para o meu negócio ou não? E é complexo, tá? Eu não acho que a gente tenha uma receita de bolo que funciona para todas as marcas e nem para todos os players. Até porque cada player está num nível de maturidade de dados. Tem players que aceleraram muito no mercado a gestão de dados, a execução de retail media conectado com vendas, e tem outros que ainda estão aprendendo. Sim. Então, o nosso papel como marca mesmo, né? É conseguir trabalhar com essa variação. Então, enquanto eu tenho um que me dá a recorrência, quem está comprando a latinha Nivea também compra o Lip Care, me dá uma inteligência por trás, tem outro que mal consegue me falar quantos compradores eu trouxe para a categoria. Então, nosso desafio é conseguir entender onde eu vou pôr mais esforços, o que é mais importante para a categoria. Nivelar cada um deles, Nivelar né? cada um deles, entender nicho, também onde eu vou trazer um retorno, mas também tem varejo ou tem marca que o primeiro momento não é só sobre retorno, é sobre você estar lá presente e garantir disponibilidade. O retorno, ele é escalável. Sim, ótimo ponto. Né? A gente, principalmente grandes indústrias, né? A gente é cobrado muito, mas cadê o ROI? Cadê o ROI da ação? Ação no primeiro mês, tem que dar ROI. O e-commerce, ele é algo escalável. Talvez os 3, 4 primeiros meses é o momento de invest to grow. E depois você começa a colher os frutos. Como acho que qualquer business, né? A maioria, sim. Você não tem um break-even rápido. Acho que até o e-commerce você tem mais rápido do que qualquer outro negócio, né? Sim. Mas acho que essa também, hoje é a beleza e acho que o lado bom de ter tantos dados. Mas, por outro lado, tem a complexidade. E aí, aqui, vai o meu ponto, assim, o que eu mais adoraria ver logo, né, nos nossos business, é como a inteligência artificial vai nos ajudar nisso.
ótimo ponto. Porque... E você é a primeira pessoa hoje a trazer que eu entrevisto isso? que tá me trazendo isso. Olha só! Maravilhosa. Eu acredito assim, eu tenho certeza que a gente já deve ter outros fatores relacionados a AI, com certeza, assim, acho que a gente vê coisas relacionadas a busca de melhorias da saúde, né? Eu admiro, acho fantástico. Mas hoje eu tenho, talvez a gente vê em grandes companhias uma aderência a um monte de dados, a um monte de informação e nós não conseguimos trabalhar com aquilo. Será que a gente vai ter uma inteligência artificial, alguma ferramenta, algum lugar onde a gente vai conseguir equalizar isso ao nosso favor? Esse super é meu ponto, tanto que muitos dos papos, né, e alguns dos papos que eu tive aqui, quando foi começar a falar de inteligência artificial, sempre falam, mas a gente não pode tirar a experiência do consumidor. Ou, a inteligência artificial ainda é uma coisa muito fria ou não funciona 100%. Mas a inteligência artificial, bem aplicada no lugar correto, e principalmente com isso que você falou, que é para criação de um dashboard, por exemplo, é de você jogar todos os dados crus e nus, praticamente, lá dentro e falar, me dá tais informações, ou só falar assim, esta campanha deu um ROI bacana, devo repeti-la? Quais os principais aprendizados que eu tiro disso? Exato. Isso economiza um tempo precioso dos nossos times e facilita muito a vida. Exato. Né? Eu não acho que a inteligência artificial vem para tirar o cargo das pessoas, né? Ou reduzir os empregos, ou não ao contrário. por enquanto? Não, acho que não por enquanto. Eu acho que o ser humano ainda busca muito essa relação humana. Com certeza. Né? A gente busca isso. Eu acho que hoje a gente ainda está em um momento de usar a AI ao nosso favor para essa inteligência por trás rápida. Concordo. Coisas que antes talvez a gente demorasse dias, semanas ou meses para chegar num diagnóstico e que a gente pode acelerar isso em horas. E inteligências hard, né? A gente não quer que uma inteligência artificial pergunte como eu estou genuinamente. A gente sabe que ele foi treinado, não vamos ser ingênuos, né? Mas o ponto é, ele pode me ajudar onde? Com dados hards. Exato. Então, vamos botar ele para fazer isso. Então, hoje eu sinto que a gente está nesse momento do digital, do e-commerce. Hoje temos muitas informações que são completamente diferentes em níveis, dependendo do varejo. Sim, tem varejo que me manda um Excel, uma base que a gente tem que falar, e agora o que eu faço? E outros que você entra no portal para acessar o dado, né? Então, sim. Acho que a gente ainda está em um mix de níveis e de informações. E o nosso desafio é entender como trabalhar com essas informações e não ficar preso ou depender de só um player ou de só um formato ou desenvolver só uma marca, né? Às vezes tem indústria que tem mais de uma marca. Claro. Como que você explora isso? Porque no final, o que eu acredito é o consumidor está aí. Sim. Cada vez mais tem consumidor para tudo. Sim. Né? Mesmo no mercado nichado, tem consumidor para tudo. Sim. O consumidor, a palavra omni já é ultrapassada. Sim. Ele é on-off, ele é social commerce, ele é telemarketing, ele é tudo. E a gente tem que saber lidar com isso. Chamam de Unified Channel, né? Unified Channel. Que é o canal unificado. Que não é mais o Omnichannel, né? Ele é homem físico, não, digital, agora é social commerce. É tudo. É influenciador, é commerce, live commerce. Inclusive, eu pegando esse gancho aí da live commerce, quando eu entrei na Beiersdorf, assim, fiquei surpresa positivamente com o trabalho de social commerce que já é feito, assim, o impacto que a gente tem, vendas via social commerce, incrível. Esse é meu ponto, né? Acho que o consumidor está aí. É isso. Então a gente tem que abrir um pouco a cabeça, talvez sair do transacional e do tradicional as usual. E pensar, o que eu vou fazer de diferente? Porque acho que todo mundo tem a mesma ambição, seja marca, seja varejo, seja serviço, seja o que for. Todo mundo precisa crescer, vender mais e melhorar a rentabilidade da empresa. São os mesmos, só mudam de endereço, exato, né, Ju? Exato. Então, o mercado está aí. Acho que a gente tem esse desafio de cada vez mais pensar lá na frente, né, trazer isso lá na frente para agora. Sim. E conectando esses multicanais e o desafio dos dados. Assim, eu acho que dados é o ponto da vez de como a gente atua com isso. E você vê assim que uma Beiersdorf da vida, que é uma empresa bastante antiga, tradicional, suíço-alemã, etc. Alemã. Perdão, sou alemã. Perdão, pessoal, sou alemã. Fazer o dever de casa. Alemã era um outro que tinha falado aqui comigo, desculpa. E que tem uma tradição muito grande, né? Tanto que assim,
Eu já comentei isso com você, mas num passado eu fiz um processo seletivo da Bergdorf, quando ainda só se falava em Nivea. E eu lembro que o alemão me perguntou, ele falou, mas o que significa Nivea pra você? Eu falei, pra mim é a latinha azul. Ponto. Ainda é. Né? Mas a minha pergunta é, como que a latinha azul tá hoje chegando nessas novas gerações, principalmente através do digital? É através desses live commerces, do TikTok? Como que vocês estão chegando lá hoje? Eu acho que tem um lado... A latinha é uma coisa icônica, né? Total. Eu acho que é algo, assim... É uma fórmula mágica que criaram Pra mim, se eu tô com dor no cotovelo, eu passo o Nivea da latinha azul, a dor passa. Ele é mágico. Rugas, mágico. Não sei se você viu, a gente não pagou por isso. Saiu tava tendo, não lembro o nome da novela, era a última novela da Globo. E a personagem tava lá passando a noite, era a personagem do mal e tal, e ela tava lá com a cara esbranquiçada e uma latinha azul. Não era lá aquela que matou a Hoffman, sei lá o quê? Eu não sou boa com isso, tá? Deixem aí nos comentários qual é a novela. A gente não é noveleira, mas ela sabe de uma deu pra ver que eu não importante. sou noveleira, exato, né? Tá. Enfim, e a personagem lá com a latinha azul, icônica, mas não tava escrito Nivea. Sim. Passando, enfiando na cara, né? E isso garante a qualidade da pele dela. Bom, conclusão, essa latinha, essa cena virou, pra gente assim, espalhou nas redes sociais, as pessoas falando, é a latinha Nivea, perfeita, maravilhosa. Ou seja, Ju, só a gente que não tá assistindo o Globo, só porque a gente deu que não... grande boom, é isso? Não, mas eu fiquei sabendo pelas redes sociais, calma, eu sou digital. Ai, que bom. Eu sou digital, me sinto menos entendeu? mal, tô contigo. Eu sou digital, eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Tá. O negócio bombou sem precisar mostrar o logo. Esse é meu ponto. E aí acho que tem um desafio, né? Acho que tem um primeiro ponto, a marca muito enraizada, né? Tem esse lado de passar por gerações. Tinham comentários, eu sempre lembro da minha mãe, eu sempre lembro, né? Tem isso. Mas tem um lado sim, acho que a gente hoje está presente em Shopee, em TikTok, a gente está presente nas trends, a gente usa os afiliados e influenciadores para comunicar. E agora, por exemplo, inverno é um pico de venda da latinha, porque ela tem um poder de hidratação muito forte. Muito forte. Então é algo que, claro, tem um trabalho de marketing gigantesco por trás, que não cabe nem a mim falar, porque eu nem sou da área, mas eu sei que existe um trabalho gigantesco por trás. E o meu papel aqui, né, para pensar na conversão, na disponibilidade do produto, etc., é garantir que isso está espalhado em todos os canais possíveis de ponto de contato com o consumidor. Então é sobre isso, acho que é sobre entender como que você pega talvez uma marca, um produto icônico e entende que agora o teu consumidor está espalhado em todos os pontos, né? Mas ele ainda está disposto a abrir uma latinha, né? Ele ainda tá. A mesma latinha que a avó dele, a bisavó, talvez abrisse claro, antes né? e Como eu cuidava da falei, pele. tem um trabalho de marketing incrível, né? Um case de sucesso, é um case. Mas tem um trabalho nosso, acho que como força de venda, seja offline ou seja online. Online, sim. Principalmente como que eu garanto que está ali online com um conteúdo legal, né? Mostrando até para a nova geração que está chegando, mostrando o que é aquele produto. Então, é o que eu te falei no comecinho do papo. Você está na farmácia, você pega o celular para ver os benefícios. Deixa eu ver se é bom, deixa eu ver se não é bom, deixa eu ver para quem serve. Então, o papel do online é muito grande nisso, nessa construção de relevância, nessa construção de marca. E existem, né, muitos dados também que trazem isso, que o consumidor, agora não lembro o número certo e não vou ser leviana de falar qualquer um, mas que o consumidor já chega no ponto de venda exatamente sabendo o que ele quer, porque ele já se informou antes. Então, muitas vezes, ele nem precisa da ajuda ali do atendente, do farmacêutico, se for na farmácia, enfim, mas ele não precisa de ajuda, né? Exato. Não, e você sabe que hoje existe... Todo mundo abre o Google para quero pesquisar tal coisa, mas existe já uma maior busca do produto diretamente na página dos varejos. Sim. Tanto que, se não me engano, agora eu não lembro se é Amazon ou eBay, eu acho que é Amazon, né? Porque nos Estados Unidos, quando buscam por produto, nem entram no Google. Nem entram no Google. Vão direto para Amazon. Para buscar sobre algum produto. Claro, dúvida sobre algum tema que não é sobre produto, você vai no Google, mas quero procurar um produto, você também já olham ratings and reviews, vê foto real do consumidor. Esse é outro ponto, usando. né? Ratings and reviews. A gente esquece. Eu adoro falar sobre isso. A gente esquece, acha que é só pôr o produto para vender com conteúdo. E o nosso papel é talvez tentar engajar as pessoas a responderem, né? Porque foge da nossa mão. Claro. Mas os ratings and reviews é um fator decisivo para compra. Acho que eu, pelo menos, né? Eu confesso que eu odeio responder.
Mas você gosta de Mas consumir dos outros, eu olho isso? tudo que tem antes de comprar qualquer coisa, né? Sendo sincero, mas enfim, é outro fator fundamental também da jornada aí digital. Ju, eu ando batendo muito nessa tecla nas minhas últimas palestras como After Click, porque quando você entra normalmente, e assim, não sei quando foi a última vez que você olhou, e não tô falando da Beiersdorf em si, mas de qualquer outra marca. Eu passei por isso num magazine que tem o meu nome, mas que eu não vou falar qual é. Em que, na época que eu estava na Heineken, eu vi que tinha lata 350 Heineken, pack com 12, se eu não me engano, 2,8 estrelas. Falei, estranho, um elixir dos deuses? Deveria ser pelo menos 4,9 estrelas, não faz sentido. Quando eu comecei a ler, sobre o que estavam falando? Entrega. E é justamente o que eu faço hoje, né? Garantir que aquele líquido dos elixir, garantir que aquela pomadinha, o creminho branco maravilhoso que cura até feridas no coração, vão ser entregues conforme prometido, né? E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes quando a gente olha para um rating and review, dentro de algum site, que seja desse magazine que eu comentei, se ele tá falando mal do produto ou tá falando mal da entrega, eu já não vou querer comprar ali, porque tá falando mal da entrega. Se tá falando bem do produto, tá falando mal da entrega. Então eu vou encontrar esse mesmo produto em outro varejo, né? Então tem esse desafio e eu gostaria muito de ver os varejos aprendendo a fazer um CRM melhor de pós-compra, né? Ou de pós-venda. Então manda um e-mail, se for o caso. Eu sei que você não vai colaborar e tá tudo bem, mas tem muitas que colaboram para você poder ler depois, Ju. Né? Principalmente ali quando é de moda. Quem faz muito bem isso é a Shein. Manda um e-mail perguntando sobre a entrega, manda outro perguntando sobre o produto. Para separar Exato. Ou manda no mesmo e-mail que seja, mas agora estamos falando do produto. Agora estamos falando sobre a entrega. Eu acho que a gente ainda tem um desafio, pensando como consumidora, a gente ainda tem um desafio no Brasil de pós-venda gigantesco, né? Gigantesco. Tem. Ainda existe muito descaso ou pouca preocupação, enfim, acho que é um desafio aí do varejo. E é bem o que você disse. Se você já não compra mais nada, é isso porque você é uma heavy user, né? E heavy buyer do e-commerce. Se mesmo assim você vai ver de repente algum produto novo, você olha a Rating Reviews, não é mais como era no passado que a gente olhava no TripAdvisor, no hotels.com, whatever, para saber se o hotel tinha um bom atendimento, se a toalha era limpa, né? A roupa de cama era arrumada, enfim. Não é mais para isso. Isso é um fator decisivo e determinante na hora de uma conversão. Né? Principalmente uma nova conversão para produto e uma nova conversão para varejo. Exato. Né? Não, isso é importantíssimo e aí muitas vezes você perde ou você fideliza. Pois é. O consumidor, né? É o 880 também. E a gente sabe que é muito mais barato fidelizar. Fidelizar do que você recuperar quem sai, né? Sem dúvida. E aí você falou, né? Eu sou heavy user, heavy buyer. Eu comecei a refletir que eu não saio mais de casa para fazer mercado. Acho que eu talvez só saia para comprar parte de proteínas, assim. Mas eu sou uma heavy user ao ponto de parte de limpeza, higiene e limpeza de casa. Tudo. Até pano de chão eu compro no mercado. Eu tô igual. Eu não saio mais. Mas aí, sabe por quê? Eu acho que além da conveniência, na minha cabeça aquele tempo. E aí eu falei hoje mais cedo com a Maria Vitória da Daqui. Inclusive, se você ainda não assistiu, assista a entrevista com a Maria Vitória, que é a diretora comercial da Daqui, que foi super bacana. E ela trouxe esse dado de que o Daqui fez um estudo. Tempo médio para você fazer um mercado de reposição são 2 horas. Você se imagina hoje gastando 2 horas? Nada contra as lojas físicas, tá? Tem shopper pra tudo, como eu falei. Não é isso. Mas hoje eu não consigo me imaginar me deslocando, parando o carro, aí abastece o carrinho, aí sai do carrinho, passa tudo no caixa, aí põe no carrinho de novo, aí vai pro carro. Põe no carro, chega no... Normalmente a gente mora em apartamento, São Paulo, né? É o que eu ia te falar. A gente mora perto e a gente sabe. Eu tô no 24º, estaciono no -4. Exato. Aí eu tenho 28 andares. Exato. Pensa. Aí você põe no carrinho do prédio, aí você sobe tudo, põe na tua casa. Aí você ainda tem que devolver o carrinho, né, do prédio. Tem. A dinâmica não funciona. Não funciona, né? E eu acho incrível quem também, às vezes... Isso vem diminuindo, né? Mas muita gente falava que as compras digitais eram meio elitistas.
por qualquer motivo que seja, que até hoje eu não consegui entender. Talvez porque antes era só cartão de crédito, agora, né, além do boleto bancário tem o Pix, que inclusive dá vantagem para você comprar pelo Pix normalmente. Hoje você tem mais opções também de varejos, né? Sim, que te cobrem sim, todas as categorias. Também. Verdade, assim. verdade. E todos os tipos de produto, Exato. né? Então, se antes só tinha uma linha mais premium, bom ponto. Se antes só tinha uma linha mais premium, agora Hoje também tem mais as opções mais... de tudo, exato, inclusive cauda-longas, etc. Mas pensa assim, quem tem que se locomover com transporte público? Uma mão na roda, cara. É você receber ali e te falo mais, né? Eu acho que hoje não existe, ao meu ver, tá claro, né? Acho que tem mercado para tudo e para todos. Mas hoje o Cash and Carry é um canal que vai todas as classes, assim como talvez uma Amazon também é um canal para todas as classes. E eu vejo que o que você encontra num cash, você também encontra no online. Então, menina, mas isso para mim é um tema tão polêmico. Porque, vamos lá, nos primórdios do cash... Nos primórdios é ótimo. Né? Quando era Guaraná com rolha, quem que ia no cash? Era o abastecimento grande normalmente para negócios. Exato. Para bares, restaurantes, né? Às vezes pequenos ou médios. E você tinha que fazer o quê? Passar perrengue. Sim. Porque era uma loja feia, suja, pouca variedade de marca. Pouca variedade de marca. Só pode comprar atacado, não era atacarejo, é atacado. Aí o que os safados fizeram? Aliás, perdão, voltando um pouco antes. Eles faziam isso para quê? Para justificar o preço baixo que você pagava. Então não tinha promotor de loja, não tinha um repositor. Se acabou, acabou. Talvez eu coloque amanhã de novo outro pallet e seguimos a vida. Aí os safados começaram a fazer o quê? Fazer uma loja bonita. Colocar retail media. Colocar painel de LED. São lindas as lojas hoje em dia. A experiência todas é outra. Com ar-condicionado, chão limpo, sabe? Estão vendendo congelado, estão vendendo unidade. Então agora o atacado virou atacarejo. Você pode também comprar o produto no varejo. Já achei uma sacanagem. Hoje em dia é pior ainda. Hoje em dia eu acho quase pornográfico. Porque eles colocam o mesmo preço de quem estava a fim de pagar perrengue para quem está em casa, no conforto do lar, comprando. Eu acho uma sacanagem, cara. Eu acho que eu tô muito errada no meu pensamento, mas eu não acho que tem certo ou errado. Eu acho que eles estão nesse caminho de... É o que eu falei, o consumidor tá em todo lugar. Eles estão. E principalmente, assim, antes existia muito esse nicho. O atacado era pro pequeno varejo, para quem tava comprando CNPJ, etc. Isso não existe. Tinha isso, só podia comprar com CNPJ. Hoje, principalmente, né, as categorias de limpeza... Todo mundo vai no mais barato. É uma questão também de economia. Acho que a gente entra numa esfera grande, né? Mas assim, eu acho que é o que a gente estava falando, é sobre essa omnicanalidade das pessoas. Você compra o material de limpeza lá no atacado, talvez o papel higiênico e o guardanapo, e aí você compra a carne em talvez um pouquinho mais premium, e assim vai, essa mescla, né? Para caber no bolso, para que faça sentido para tua rotina. Eu, por exemplo, para limpeza, eu só compro large size. Não compro mais sabão de lavar roupa pequeno. Eu compro de 5 litros, 15, 10 litros. Eu sou dessas, até descobri que não cabia no meu armário da lavanderia. Aí você falou, agora onde eu guardo, né? Ai, gente, não posso. Eu posso até acho que 2,5 litros, 3 litros. É a altura máxima. Que cabe, né? Então, acho que a gente também foi mudando o perfil, né? E aí, pensando agora, me veio na cabeça, né? Anos 90. Não que eu seja tão velha assim, mas... Claro que não, linda. Você ouviu falar, anos 90, eu ouvi falar que existia um tal de Paz Mendonça. Nossa, né? Paz Mendonça que tinha aqui na Marginal. Exato. E do outro lado tinha um Carrefour icônico. Eu lembro que eu ia e que a gente fazia 3 carrinhos do mês, da compra do mês. Tinha um fator econômico também envolvido, que era a inflação. Mas tinha um fator de perfil de consumo. Hoje não. Hoje você compra, quando não pro dia, pra semana. Né? Então, acho que isso facilitou e mudou a dinâmica de consumo no Brasil. E isso fez com que, então, assim, se a gente for pegar, né, tudo que a gente está pontuando aqui, um fator econômico, um fator de pandemia, um fator de digitalização, de nova geração chegando, isso faz com que uma Amazon chegando no Brasil e sendo disruptiva e trazendo outros players juntos também, que foram se reinventando. Então, hoje existe uma abertura, uma variedade de opções. Acho que essa é a beleza do negócio. Concordo. Né? E o que a gente tem que pensar
muitas vezes quando a gente está na cadeira de CLT, né, ou de CNPJ, que a gente está trabalhando, a gente esquece que a gente também é consumidor. Pois é. Então, como que a gente entende como é a nossa jornada como consumidor e quando a gente está na cadeira CLT ou na cadeira CNPJ, a gente atua pensando muito mais no consumidor e não só ali na relação transacional do negócio, né? E aí eu vou voltar a falar o que eu falei lá no começo. Por isso que eu sou apaixonada pelo e-commerce, porque a gente consegue pensar na jornada do consumidor. O e-commerce ele não é só um canal de venda, ele impacta a jornada do consumidor. Né? Quantas vezes você está numa rede social e você pode clicar para comprar? Aquilo é e-commerce. Não é sempre você compra ali, às vezes você vai, não compra na hora e passa na loja física e compra. Claro. E essa é aquela coisa que a gente não consegue medir. Não consegue medir, né? Mas essa é a beleza. Roy, pedem o Roy. Exato. Tanto que eu lembro que teve uma vez uma campanha que a gente foi fazer, acho que com o Rappi. E aí eles colocaram no plano de mídia push notification. E aí teve uma pessoa que falou assim, Lu, a gente não consegue medir push, porque a gente nunca sabe o quanto converteu do push e tal. Eu falei, gente, eu entendo, mas vamos ir pra linha de que às vezes o primeiro contato que o cara teve foi o push. Aí ele tava numa hora que ele não poderia comprar, ele simplesmente fechou. Só que mais tarde ele falou, putz, é verdade, eu preciso comprar sei lá o quê. E ele lembrou que ele viu aquilo e foi lá e converteu. Como é que você mede isso? Você não mede. A mesma coisa, quantas vezes você é impactado com aquele relógio de rua? Ah, sim. E aí você nem lembra na hora, às vezes, ou chega em casa e passa o dia, e aí você lembra, ou depois no dia seguinte você tá no mercado ou numa farmácia, e aí você vai e compra. Exatamente. É sobre isso, é sobre a beleza dessa dinâmica, que não é... Eu tenho um pouco de pavor de falar, o funil. O funil, né? O funil, ele é legal, né? O funil de... awareness, consideração, conversão, ele é legal para você entender um pouco do papel de cada formato de mídia na jornada do consumidor. Sim. Mas ninguém entra e faz uma linha reta. De forma alguma. Né? A jornada do consumidor é horroroso. É assim. Abre 30 abas, layers, compara né? preço, vê benefícios, exato, tempo de entrega, um monte de coisa. Imagina, concordo plenamente. Então, assim, a gente fala muito de o funil, ele é importante pra gente, acho que ter clareza de cada KPI que esse momento do funil pode entregar. Sim, como jornada. Como jornada. Mas a jornada, ninguém entra, eu só faço isso, eu só clico pra comprar. Não, quando você é impactado por uma mídia, depois você compra. Esse é o ponto, ela é totalmente acíclica. Exato. E essa é a beleza, e essa é a dinâmica. Esse é o desafio também de se trabalhar com e-commerce e com digital. Tem uma outra dinâmica que acho que é mais interna das empresas e acho que até dos varejos, que é quebrar paradigmas, que é educar as pessoas. Educar sobre esse impacto do on no off, do off no on, da mídia no todo, do existir funil, tudo isso que a gente está conversando aqui. É um desafio enorme de letramento das pessoas, né? Ainda existe muito paradigma de muitas coisas. Sim. Mas eu acredito que a gente está num caminho... Quem viveu, né? Acho que você também, há 10 anos atrás, não que a gente queira entregar a idade... Fale por mim, né? Fale por mim. Eu posso entrar. Até 10 anos eu posso entrar. Mas só disso eu vou pensar melhor. Se você estava também nessa ou não, né? Eu vou ter que lembrar. Acho que a gente que vê essa evolução, a gente está num caminho muito legal. A gente está num caminho de pulverização, de dar acesso a mais pessoas para tudo. Tá num caminho de dar voz ativa para mais pessoas. Tá num caminho de ter espaço para todas as marcas. Eu falo isso, gente, tem espaço para todo mundo, tá tudo bem, todo mundo vai vender. Exato. Uns mais, outros menos, é verdade. Mas that's life. Tem espaço. Então acho que a gente está num caminho muito, assim, uma evolução gigantesca esses últimos 10 anos, é impressionante. Me preocupa só, assim, onde a gente vai parar, né? Com o consumo mas vamos acelerado. Mas, um caso enfim, de cada vez, né? Vamos se preocupar com uma coisa de cada vez, mas... Nossa, eu não podia estar mais de acordo. E você acredita que já passou 40 minutos? A gente poderia ficar falando mais 40 aqui sobre o tema. Mas antes da gente fechar e eu fazer aqui minha última pergunta, eu quero saber o seguinte. Hoje eu já entrevistei 7 pessoas. Aliás, você é minha 7ª pessoa. Na verdade, você é minha 6ª mulher. Uau! Ou seja, eu fiz o meu papel também de inclusão da diversidade trazendo um homem. É o oposto. Eu trouxe um homem. E aí, para toda mulher que estava aqui, todas incríveis, todas aqui do mesmo nível, super high. Você também, como head de uma área em franca expansão,
e que a gente ainda não sabe qual o teto disso. Qual o recado que você dá para outras mulheres que querem também em algum momento serem líderes de grandes empresas como você é hoje? Primeiro, para não terem medo de se posicionar, né? Muitas vezes, eu acho que esse é um tema, a gente poderia ficar 2 horas aqui falando, né? É um tema importantíssimo, sensível, mas o que eu traria é não deixem de se posicionar, acho que não deixem de a sua voz ser abafada talvez por imposições. Não sei você, mas eu já passei em várias situações onde talvez é um machismo não consciente, Sim, né? sim, Muitas sim. vezes eu não acho que as pessoas têm essa intenção de ser machista, talvez Concordo, sempre, mas concordo. de quando vê que está falando, tenta aumentar a voz ou tenta se posicionar, Quase se impor. inconsciente, né? Então não deixem de se posicionar, não deixem de trazer seu ponto de vista, não desistir, sabe? Porque eu acho que sim, para nós mulheres é mais difícil, ainda é. E tem não sei se, enfim, para mim tem uma outra jornada que é ser mãe, então equalizar isso não é fácil. E hoje eu sei, assim, não tem perfeição, né? Se perguntam, como você dá conta de tudo? Aquela famosa frase, você não dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. E eu tô tranquilíssima que eu não dou conta de tudo, tá tudo bem. Minha pretensão nem era essa. Nem tinha esse objetivo. Mas para não se deixar abafar quando situações críticas aparecerem, né? Se você tem uma coerência de raciocínio, uma coerência de informações, se os dados estão lá ao seu favor, se você realmente tem um case, né, ou um caminho a percorrer, sim, não desista. Acho que o bem vence, né? Então, sim, quem está ali fazendo bem, trazendo o seu esforço, colocando o seu trabalho ali, eu saio da minha casa para pôr minha vida, meu tempo, né? Eu deixo a minha filha para pôr minha vida, meu tempo no meu trabalho. Então eu vou fazer algo muito bem feito. Sim, é nisso que eu acredito. Sim. Então eu daria esse conselho para não se deixarem abafar ou desistir ou, enfim, desanimar por momentos críticos, porque eles virão. Eu não acho que eles vão deixar de existir. Eles virão, mas continuar nessa jornada. E para as mulheres que têm mais de uma jornada, seja de ser mãe ou qualquer outra coisa, não queira fazer tudo ou dar conta de tudo. Não precisa. Não precisa. Tirar aquela capa, né, de super-heroína. É uma cobrança que às vezes é nós com nós mesmos, né? Então não precisa. Acho que hoje eu penso o que eu faço pela minha filha, eu tenho certeza que ela tem 2 anos só ainda, né? Mas eu sei que ela agradece, né, pela mãe. Certeza, então acho que a gente tem que olhar o copo mais cheio. Concordo. Se a gente fica muito no copo vazio, olhar o copo cheio, porque acho que todo mundo, quando sai de casa para trabalhar, precisa dar o seu melhor, e tá dando o seu melhor. Né? Perfeito. Ai, Ju. Obrigada! Eu te agradeço. Passou super rápido. Passou mesmo. A gente Adoro pode papo. marcar outros. Vamos. E esse também é a primeira edição, né, do Shopcast. Com certeza teremos outras. Então, novamente, muito obrigada por ter doado de uma maneira tão bacana seu tempo. O papo rodou super bem. Inclusive, eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram do papo, deixa um like. Deixa um comentário também do que vocês já aprenderam aqui. E mais ainda, sempre vem alguma coisa que a gente já consegue implementar logo de cara no nosso negócio. Eu sou Luísa Fontana e muito obrigada. Obrigada a você.